Antes de tudo, tô aqui, eu e o Evezel, estamos aqui para contar para vocês histórias reais, realmente aconteceram conosco. Então, se tu tem uma hipersensibilidade a assuntos sobrenaturais, ocultos, não recomendamos assistir esse vídeo, porque são histórias que realmente aconteceram e são sinistras. É sério, tem muita história macabra aqui. Falaremos hoje de paralisia do sono. Bom, talvez todos aí já saibam do que se trata a paralisia do sono. A ciência tenta explicar, fala que são sintomas comuns, porém ela atribui às vezes ao sedentarismo, ao excesso de cafeína e, outras diversas coisas que não condizem com o que a gente era na época. A gente praticava muito taekwondo, a gente praticava, muitos exercícios, a gente não era sedentário. A gente não tomava café. A gente não tomava café nessa época. A ciência atribui a narcóticos, a pessoas até com narcolepsia, etc. Mas a gente não tem nada disso. A gente nunca sofreu de nenhuma doença psicológica ou física. Portanto, a gente não tem como ser cético nesse assunto. Pelas coisas que já aconteceram, e a gente tem testemunhas, a gente pode provar, a gente é testemunha um do outro, temos histórias com ligações, então se prepara. Se tu gosta desse tipo de história, nós temos um livro cheio para vocês, e nem pense em olhar para trás nesse momento. Então, o meu irmão Nifrid vai começar contando a sua primeira experiência com a paralisia do sono, porque dentre nós dois ele foi a primeira pessoa a sofrer disso. Eu tinha exatos 16 anos na época. A gente estava numa fase onde a gente só praticava taekwondo, jogava Yu-Gi-Oh! E jogava RPG. Enfim, um dia eu fui tirar a famosa soneca da tarde. Então uma coisa muito estranha aconteceu. Eu acordei e eu não conseguia abrir os olhos. Eu não conseguia respirar e eu não conseguia abrir a boca para falar. Eu sentia que tinha alguma coisa pisando no meu peito. E já como eu não tinha acesso à minha visão, tudo que passava por mim eram vultos que quando tu fecha os olhos e algo passa assim, consegue perceber. Até que eu desisti. Teve uma hora que eu desisti. Eu não sabia que eu estava num pesadelo, eu não sabia se aquilo era um sonho ou se estava acontecendo, porque pra mim estava acontecendo. Então eu fui desligando. Aos poucos eu consegui ver uma luz vindo, e quando ela chegou e emitiu aquele brilho, eu acordei num baque susto, sim. E fui correndo contar pro meu irmão a seguinte frase, tu ainda lembra? O que foi? Eu falei assim: cara, eu sou espírita. Eu falei isso pra ele, sem motivo nenhum. A gente não fazia ideia de que isso existia. Isso foi a coisa até então, a coisa mais sinistra que aconteceu na minha vida. Eu tava acordado naquele momento, eu sentia que eu tava acordado naquele momento, e quando eu acordei eu sentia que algo tinha me tocado no meu corpo. Cara, foi sinistro, foi não sei como explicar com vocês em palavras. Foi um negócio inacreditável que aconteceu comigo, e eu expliquei tudo pra ele. Tudinho. Expliquei pra ele, e logo depois aconteceu com ele também. Exatamente. E uma coisa, eu nunca tinha ouvido falar em paralisia do sono. Não fazia ideia. Ele também não. Era, 10 anos atrás isso. A internet tava caminhando. A gente foi descobrir, acho que só no Orkut, a paralisia do sono. Mas
Então, chegou a minha vez de sofrer. E, sinceramente, a gente sofria disso todos os dias, durante uma sonequinha da tarde, porque a gente fazia taekwondo e a gente ficava muito cansado. E a gente tinha que dormir de tarde, e era aquela sonequinha de 1 hora, e vinha a bendita, a maldita paralisia do sono assombrar a gente. E a gente começou a ter constantemente... Tu não lembra da tua primeira paralisia do sono, como foi? Não lembro, porque foi tudo uma seguida da outra. Sim, foram inúmeras. A que me marcou, assim, de acontecer primeiro, que aconteceu primeiro comigo, foi a aparição do famigerado Homem de Preto. Eu lembro até hoje. Eu tinha voltado do taekwondo, a gente praticava de manhã, almocei, e fui dormir na cama dos meus pais, que era mais confortável, né? Fui ali dormir sozinho, tava com a janela aberta, né? O sol entrando, assim, tá, apaguei. Daqui a pouco me veio a paralisia do sono, e só que eu tava num estado mais... Assim, as primeiras vezes eu tentava gritar e não conseguia, mas estava mais calmo, né? Só que eu... Cara, sério, que susto, velho. Eu abri os olhos, eu sou uma pessoa... Eu não levo susto, Vocês têm vídeos meus no canal mais antigos, da gente jogando jogo de jumpscare, eu não levo susto. Mas eu abri os olhos, né, pra ver o que tava na volta, e eu vi, assim, exatamente, cara, sempre, né? Aquela silhueta preta, né? Não, calma. Eu vejo exatamente o que tá acontecendo. Sim. Sou eu dormindo e eu vendo ali né, totalmente paralisado, assim, com os olhos, o quarto dos meus pais, né, naquela exata posição reta, assim, que eu tava. E eu olhei pro lado, cara, tava abaixado, assim, ó, me olhando, assim, com chapéu mesmo. Sim, o meu também usava chapéu. Chapéu, assim, olhando misteriosamente, um sobretudo, e totalmente misterioso, assim, escorado sobre a cama, um homem, uma silhueta preta. E a janela tava aberta, na minha paralisia também tava. Pra mim não foi um sonho. E... sei lá, o cara era um mensageiro, que era um espírito. Mas então essa figura começou a aparecer constantemente pra nós. Um homem de preto, um cara com chapéu igual esse, mas era só uma silhueta. Eu quero frisar uma história e cara, eu juro pra vocês, por tudo que é mais sagrado, que isso que a gente tá contando realmente aconteceu. Vai contar da Marlene? Ainda não, essa eu vou deixar pro final. Sim. Tem uma muito tensa. Não, é macabra. Cara, fica até o final do vídeo. A história é macabra. E se gostar do vídeo, já deixa o like, gente. Gente, eu juro, eu não tenho como provar pra vocês. Eu não tenho como provar pra vocês. Mas... Não, eu só provo, eu não minto. Não, outra. Essa minha ex-namorada, minha ex-sogra também, são provas vivas de que isso realmente aconteceu. Eu sei a história. Bom, eu lá com os meus 16 anos, já dormia com a minha namorada, né, junto comigo. E então, aconteceu algo muito sinistro. O pai dessa minha namorada, ele era falecido. Tive a paralisia do sono, não conseguia, né, eu já conseguia controlar ela melhor. Nessa época eu não ficava mais assustado quando acontecia. E aí, eu tava, digamos, minha namorada na época tava deitada assim e eu tava de costas pra ela. Daí, nesse momento, eu consegui fazer muita força, virar, e quando eu toquei nela, algo entrou na minha visão e me mostrou ela, quando ela era criancinha ainda, com uma tiara, sabe, uma tiara. Cara, vermelha. É verdade, isso é verdade. Uma tiara vermelha. E era só ela meio que num blur, assim, mas eu sabia que era ela. Por algum motivo, eu sabia que era ela. Então eu escutei uma voz que eu nunca tinha escutado antes assim. Falou exatamente essas palavras: me desculpa por ter estragado a sua festa de 15 anos. Então eu acordei naquele susto. Aí essa minha ex-namorada, ela acordou também, tipo, como se ela sentisse essa energia. Ela me perguntou o que aconteceu e eu contei exatamente pra ela. A gente foi até a casa dela, eu contei essa mesma história que eu tô contando pra vocês agora, pra mãe dela. A mãe dela começou a chorar e falou assim: hoje faz 1 ano
que ele morreu. Ela falou chorando, cara. Eu não sabia, eu juro pra vocês que eu não sabia disso. E não sabia nem do esquema dos 15 anos. Aí ela me contou a história. Que o pai dela era muito agressivo com ela depois da separação com a mãe. Então era como se ele descontasse tudo na filha, sabe? Tipo, era muito pesado. As histórias eram muito pesadas, assim, dele, tipo, de ameaças e tudo mais, dele indo lá, traumatizante pra uma criança. E na festa de 15 anos dela, ele foi convidado e não apareceu pra dançar a famosa valsa com ela. Então, tipo, isso foi algo que marcou muito ela, e ela me disse isso depois. E foi no dia que completou 1 ano e, tipo, eles, já como eles eram católicos, teve a missa deles e eu só fiquei sabendo daquilo no momento que eu tava lá. Tanto é que, tipo, ela pediu pra eu ir junto com ela, eu fui. E aquela missa, eu até então era luterano, não era católico, né? Hoje em dia eu sou agnóstico. Mas ela, cara, tava um clima muito pesado ali. E essa minha namorada da época tava chorando muito, apertava a minha mão. E lembra daquela tiara vermelha que ela tava usando? Então foi o pai dela que deu pra ela quando era criança, cara. Então não tinha como eu saber disso, cara, porque ela nunca tinha tocado nesses assuntos antes, sabe? É surpreendente, velho, esse tipo de coisa. Não tem explicação. É um negócio que não tem explicação. E eu tenho histórias piores ainda pra contar. Tem história pior. Tem mais alguma aí que tu quer contar? Não, fazendo um adendo àquilo que tu falou, que ela acordou, naquele baque que tu acordou, a gente dormia junto nessa época, né? Porque a gente morava junto com os nossos pais e o nosso quarto era o mesmo. A gente dormia na cama de casal, eu e ele. E um tinha paralisia, acordava, o outro acordava junto. Era impressionante. Não que ele tinha, mas por ter sentido energia. E falava assim, tu teve paralisia do sono dele. Sim. Como é que foi? E trocavam as ideias. Só que a gente ficou meio obcecado com isso. A gente começou a pesquisar esse tipo de coisa. Esse tal Homem de Preto, a gente começou a pesquisar. Mas não pesquisar assim, como ter paralisia do sono. Porque a gente já tinha, né? Na minha opinião, existem várias técnicas de como conseguir, mas eu acho que não deve ter uma técnica. Acho que tem um momento certo pra tu ter isso. Tem uma vibe diferente. A gente tava passando por um momento, tu namorava alguém que tinha uma energia muito pesada, a morte recente da nossa avó, as coisas que foram acontecendo durante todo esse tempo, né? A gente já vai chegar lá, mas assim, a gente começou realmente a pesquisar isso. Homem de Preto, tinha até comunidade no Orkut, eu já vi o Homem de Preto, do qual a gente fazia parte depois de descobrir isso. Tinha paralisia do sono, que as pessoas falavam, o relato delas, e até que, tipo, as pessoas começaram a falar que isso nada mais era do que quando a tua alma saía do teu corpo, que daí tem uma teoria do fio de prata, né? Que é muito interessante, que ela fala que quando a gente está dormindo, a nossa alma se desliga do nosso corpo e ela sai para dar uma volta. E quando ela volta, a gente acorda. Quando a gente está descansado já e tudo mais. E tinha momentos que daí a gente começou a ficar tão fascinado, por isso que a gente procurava pela paralisia, né? Só pra gente treinar as coisas. Sim. Por exemplo, já vou chegar lá, deixa eu falar porque tu tem outro relato. A gente começou a adquirir poderes dentro da paralisia do sono, como transfigurar as coisas ao redor, modificar todo o ambiente que a gente estava para um ambiente mais alegre, mais feliz, e de fato dá certo. Hoje em dia a gente pode fazer um vídeo sobre sonhos lúcidos, que é fascinante o que eu fazia dentro dos meus sonhos, sinceramente. Era um controle que não tinha graça sonhar, que eu podia fazer tudo dentro. Mas esse vídeo é sobre paralisia do sono. Então, tudo bem, se tu chegou até aqui, deixa o teu like que tu não vai se arrepender. Se tu tá assustado, cara, com isso que a gente tá contando, essa é a mais pesada de todas. Então, não assista isso agora, se tu tá assustado. E não olhe para trás. Minha mãe, pra quem não sabe, ela é zeladora. Uma zeladora de um edifício. Então, ela tem muito contato com as pessoas que moram nesse prédio, né? Então, tinha uma pessoa
que ela tinha uma energia muito carregada. A gente pode até falar o nome dela, porque é só o nome, que a gente realmente não sabe o sobrenome. O nome dela é Marlene. E essa ficou conhecida como a história da Marlene. Teve um dia que eu tive a seguinte paralisia do sono. Eu acordei, né? Acordei na paralisia do sono, mas, cara, nessa época eu já tinha total domínio da paralisia do sono. E quando eu abri os olhos, eu vi a Marlene entrando no quarto e ela deitou do meu lado. E nisso eu virei meu corpo e aí eu acordei. Eu fui até minha mãe, eu não sei porque eu fiz isso. Eram os insights que a gente tinha. A gente tinha vários insights. Perguntem pra minha mãe. Perguntem isso. Vai lá no Face dela e pergunta, cara. É verdade. Isso é verdade. Pode perguntar pra ela. Eu disse a seguinte frase: Mãe, a Marlene morreu. Eu falei isso. E daí a minha mãe começou a falar: Ai, guri, o que você tá falando? E eu saí, sim. Ela foi viajar. Daí eu descobri que ela tinha ido viajar, né? Que ela foi... se despediu da minha mãe e tudo mais e foi viajar. Só que aí o vizinho começou a reclamar do cheiro que estava vindo. O vizinho de cima? 10 dias depois. 10 dias depois. Só que, um adendo nessa história, o vizinho, ele não morava lá, ele era aqueles que só ia, tipo, final de semana, feriado, né? Casa na praia, entendeu? Era apartamento na praia, então ele ia lá só no final de semana. Daí chegou um dia e falou que tava um fedor insuportável vindo na casa dele. E aí meu pai foi até lá, foi no apartamento dela, que era o vizinho, né? Da onde estava vindo o cheiro, da onde o outro morador reclamou. E já como eles são os zeladores desse edifício, eles têm acesso a todas as chaves de todos os apartamentos, caso tenha alguma emergência. Então ele pegou essa chave e abriu lá o apartamento dela e realmente estava vindo um cheiro muito forte. Quando ele foi abrir a porta do quarto, estava trancada. Então ele fez o certo, que é chamar a polícia. E aí sim, descobriram que ela havia cometido suicídio. E depois dos exames e tudo mais, descobriram que ela estava lá há exatos 11 dias. Há 11 dias atrás tinha sido exatamente o dia que eu tinha contado aquilo pra minha mãe. É verdade, eu juro, sou testemunha. Eu juro, isso é verdade. E vocês podem... Cara, a gente não... Vocês nos conhecem, a gente não faz isso por view. Cara, o que eu mais... Eu sou muito honesto falando de literatura, de livros, de quanto eu já vendi. Vocês sabem, eu abro o jogo total. É só verdade, gente, é só verdade. A gente não tá fazendo isso por view, é porque a gente gosta desse tipo de assunto, tá? E o pessoal pediu também, naquela postagem que eu fiz na comunidade. Pô, seria legal vocês falarem de terror, então a gente pensou, pô, vamos falar das nossas histórias, porque a gente tem muitas. E muita gente que me conhece pessoalmente, meus inscritos falam isso. Fala assim, mesmo atrás de uma câmera, tu tem uma energia muito boa pra passar. Então, tipo, imagina quando eu era mais puro, digamos assim, quando eu era menor, como isso... E foi bem na fase da adolescência máxima, então isso tava muito aflorado. E a gente realmente aproveitou isso. Cara, muitas histórias ainda que... Essa eu já vou dizer de antemão pra vocês, é a mais tensa, obviamente. Mas tem cada história assim, ó, que eu poderia trazer até amigos que... Sim, que vivenciaram juntos, aconteceu coisa junto. Então, vamos deixar isso para outro vídeo. A gente não tá mentindo, pelo amor de Deus, não... Cara, aconteceu com a gente, não tem como a gente negar isso, falar que não acredita e tudo mais, porque foi... Sim, eu sou o cara mais cético que existe, mas essas coisas que foram acontecendo na minha vida, outras aconteceram na infância e tal, eu não tenho... Eu acredito, cara, acredito em coisas sobrenaturais. Eu não sou uma pessoa cética, ateia. Eu não sou ateu. Eu sou um agnóstico porque eu acredito com veemência que exista o sobrenatural, é algo que instiga muito a minha curiosidade. E essas coisas terem acontecido com a gente só reforça mais essa vontade de buscar alguma verdade sobre isso. Então não tem por que a gente inventar várias histórias
Até porque, cara, na boa, eu não sei escrever terror. Eu não teria como inventar coisas assim, né, que aconteceram comigo. Ele escreve terror, mas não tem como criar isso. Não tem que criar, e eu não teria coragem de criar essas histórias pra vocês, eu não minto. E outra, a gente nem sabe se vai dar view esse vídeo. Então, não tem por que criar, a gente só tá contando a verdade, assim como a gente sempre faz aqui no canal. Então, pro vídeo não ficar muito longo, a gente vai terminando por aqui. Espero de coração que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de gravar isso. É um assunto que a gente gosta muito. A gente pode trazer muito mais disso pro canal. Tem muita coisa pra contar pra vocês, galera. Então, deixa o teu like nesse vídeo. Pra quem... Vocês devem ter amigos que sejam loucos, tipo a gente, ou tu mesmo que tá assistindo. Tu deve ser louco também, cara. Se tu só assistiu até aqui, por que tu é? Então manda aí pra galera, dá essa força. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Também vale lembrar que meu livro está à venda em loja.tvzel.com. E não deixe de garantir o seu, beleza? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. O que é aquilo atrás dele?